Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O domínio de Marrocos sobre o Saara Ocidental está na ordem do dia da política diplomática de Cabo Verde, com os dois partidos da oposição a acusarem o governo de ter tomado uma iniciativa sem consultar o Parlamento numa questão de Estado. O governo tem outro entendimento e as declarações do Presidente da República, há alguns meses em Marrocos, durante uma conferência internacional, poderão ter dado mais suporte à decisão governamental em reconhecer a integridade do território marroquino sobre o Saara Ocidental. O primeiro-ministro esteve em Marrocos e manifestou o apoio total de Cabo Verde ao reconhecimento da integridade territorial do reino marroquino sobre o território do Saara Ocidental. A declaração não será uma novidade, porque em agosto Cabo Verde abriu uma embaixada em Rabat e um consulado em Dakhla, uma cidade marroquina no território do Saara Ocidental. Na altura, Rui Figueiredo Soares declarou a abertura da missão diplomática como uma iniciativa importante de um dos países mais influentes de África, uma economia com peso no contexto mundial e que poderá ser a ponte com o mercado árabe e do Médio Oriente. Mas a abertura desta missão diplomática vem carregada de outro significado: o reconhecimento da integridade de Marrocos sobre o território do Saara Ocidental. Um território com 266 mil quilómetros quadrados no norte do continente africano, muito rico e que tem sido fonte de discórdia entre a Mauritânia, Argélia e Marrocos. Neste momento, Marrocos tem a autonomia sobre o território e está numa forte empreitada diplomática para fechar definitivamente o dossiê com o isolamento da Frente Polisário, movimento que desde 1975 pegou nas armas para lutar pela independência ou autodeterminação da República Árabe Saharaui e que tem o seu quartel-general instalado na Argélia. Em 2020, a Frente Polisário rasgou o cessar-fogo que tinha assinado com Marrocos em 91 e, neste mesmo ano, 2020, a questão não resolvida do Saara Ocidental voltou às primeiras páginas da imprensa mundial, quando Donald Trump, que estava no fim do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, reconheceu a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental. Em troca, um plano de estabelecimento de relações diplomáticas entre Rabat e Israel, um acordo alcançado com a mediação de Washington. Com a administração Trump, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a soberania do reino alauíta sobre o Saara Ocidental, o que representa uma mudança drástica da política de Washington a esse respeito e um apoio de peso para Marrocos reforçar o seu suporte internacional à soberania sobre o Saara Ocidental. Para Washington, um Estado sarauita independente não é a solução realista para resolver o conflito e que a autonomia autêntica sobre a soberania marroquina é uma única solução viável. E muitos países seguiram o exemplo de Washington. Recentemente, 15 Estados da União Africana, entre eles Cabo Verde, países que não tinham uma posição concreta em relação ao conflito no Saara Ocidental, aceitaram abrir a sua embaixada em Rabat e consulados em Dakhla e Laayoune, e com acusações de que Marrocos estaria a financiar a abertura destes consulados para poder ganhar posição internacional. Uma informação negada pelo executivo cabo-verdiano, que olha para esta tomada de posição sobre o Saara Ocidental como uma nova era nas relações diplomáticas. E como disse, no mês de agosto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, uma questão que está há muito a ser avaliada. Conversamos longamente com Marrocos, esta decisão não é tomada de ânimo leve. Há vários anos que Cabo Verde tinha procedido à suspensão do reconhecimento de fronte da RAJD. Nós agora estamos a tomar uma decisão soberana em termos de estabelecimento de relações com Marrocos. Marrocos apresentou um plano de autonomia para a região, que também está a ser discutido ao nível das Nações Unidas, que é um plano credível, e pensamos que os países, sendo soberanos, devem tomar a cada momento, a cada altura da sua vida, das suas relações externas, as medidas que sejam adequadas para enfrentar os desafios que têm pela frente. Cabo Verde teve esta questão congelada. O governo de Pedro Pires era contra esta anexação. O de Carlos Veiga protelou uma tomada de posição. O de José Maria Neves manteve-a congelada. Mas agora voltou à agenda política, até para o bem das relações diplomáticas entre Cabo Verde e Marrocos. O PAICV criticou a postura do governo nesta questão e sugeriu que o Executivo deveria ter consultado o Parlamento e os partidos numa questão tão sensível e de interesse de Estado. O conteúdo deste pronunciamento representa uma mudança profunda na política externa de Cabo Verde e simboliza uma mudança substancial com relação a todos os compromissos de Cabo Verde
designadamente no seio das Nações Unidas, onde está vinculado a um posicionamento formal sobre o processo da autonomia e independência da República Árabe Saharaui. Mas, ao que parece, o Governo e o Presidente da República estão sintonizados em reconhecer a integridade de Marrocos sobre o território saharaui, como ficou expresso em declarações que José Maria Neves deu em Marrocos há alguns meses durante uma conferência internacional. Marrocos, c'est un grand pays avec un processus très ambitieux de transformation, avec une vision très intelligente sur la construction du futur. Il faut apprendre avec le Maroc et renforcer les liens de coopération économique, technique et culturelle. Vous avez ouvert un consulat général à Dakhla. C'est une position ferme pour l'intégrité du Maroc. Oui, c'est pour démontrer notre volonté de garantir l'intégrité territoriale du Maroc et aussi de montrer qu'il y a capacité au niveau africain pour résoudre notre problème. A autodeterminação do Saara Ocidental é um problema que tem deteriorado as relações diplomáticas entre a Argélia e Marrocos, com a Argélia a acusar o reino marroquino de atos hostis contra o povo saharaui. Os argelinos também têm estado numa ofensiva diplomática, advogando que a solução que propõe representa a única solução para a região do Saara. O governo argelino tem acusado a ONU e Marrocos de procurar incitar a opinião pública mundial a respeito da região do Saara e a fazer com que a questão do fim da liquidação do colonialismo mude de vez.